Oi, vamos começar a ver se o som tá legal. Alguém aí pode dar um retorno. Então vamos começar a nossa conversinha sobre punks, ou punk, né? Existe essa já polêmica com relação à nomenclatura, né? Porque na verdade punk quer dizer plantas alimentícias não convencionais. Com relação a esse assunto, hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho assim do caminho que a gente deve seguir com relação ao ao consumo de punks, né? Esperar um pouquinho o pessoal que está chegando, né? Então eu vou me apresentar, que o fundamental, quer dizer, o principal é o assunto, né? São as punks. Então eu vou estar conversando com vocês sobre esse tema, mas vou me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do histórico dessa teoria, desse conhecimento com relação à minha trajetória, né? Primeiro também queria agradecer à Universidade de Taubaté pelo convite, né, de fazer essa live. As lives são interessantes, né? Muita gente está meio cansado de lives, né? Mas lives que são mais acadêmicas, elas sempre podem ter algum retorno, né, do ponto de vista de conhecimento. Então eu vou estar conversando, se vocês estiverem com um problema do som, vocês me dão um toque e aí eu aumento, falo mais alto para vocês, né? Boa noite, pessoal aí que está dando boa noite. Primeiro, falar um pouquinho de como eu comecei a trabalhar com as punks, né? Na década de 80, final da década de 80, do século passado, para vocês terem uma ideia como que eu já sou um pouquinho antigo nessa área, né? Então, quando a gente fez um trabalhinho de levantamento do uso de plantas medicinais no Vale do Paraíba, era um projeto financiado pelo Ministério da Saúde, com o Instituto Monteiro Lobato, que existia na época, né? Então, a gente fez um levantamento sobre o uso de plantas medicinais pela população. Bom, isso aí foi no finalzinho da década de 80, aí no começo da década de 90 a gente montou dentro da universidade um horto. E esse horto, ele tinha o objetivo principal de trazer as plantas citadas pelos ervateiros, curandeiros, raizeiros, e a gente começou a montar esse horto. Bom, vocês devem estar pensando assim, mas o que tem a ver isso com plantas alimentícias não convencionais, né? Bom, a partir desse horto a gente percebeu que existiam muitas plantas que eram medicinais, mas que eram também comestíveis. E aí também, coincidentemente, logo depois a gente começou a fazer alguns projetos e trabalhar com agente comunitário de saúde, né? O agente comunitário de saúde, ele não tem uma formação na área de saúde, então ele não pode prescrever, não pode fazer a manipulação. Aí o que aconteceu? A gente achou importante começar a treinar esse pessoal, se bem que muitos tinham muito conhecimento, né? Boa parte, quer dizer, boa parte não, quase todo o conhecimento que a gente tem sobre essas plantas que são espontâneas são originadas da população. Então a gente começou a trabalhar o ponto de vista dessas plantas que eram medicinais como comestíveis, né? Por quê? Porque aí o agente comunitário de saúde podia ensinar receitas e a partir dessas plantas a prevenção de doença, né? Alguns exemplos para vocês do ponto de vista de parceria entre a ação de ser um alimento e uma prevenção de doença, duas plantinhas que eram muito comuns nas refeições que a gente fazia com o pessoal da comunidades, né? Uma era o mentruz, aquele rasteiro, né? E esse mentruz, ele tinha uma ação de fortalecer o sistema respiratório, né? O pulmão. Não existia, ainda hoje não existe muitos estudos sobre o mentruz, não confundir com o outro, né, que é o mentruz, que é mais conhecido no Nordeste. Então esse mentruz rasteirinho a gente inseria na alimentação. Ele tinha uma aceitação, né, ainda tem uma aceitação muito grande, refogado no meio do arroz. É uma planta que é da mesma família do brócolis, da couve-flor, vale a pena experimentar, né? É uma planta rústica, essa época que está mais fria, ele começa a aumentar a sua incidência. E outra plantinha que tinha a ver com infecção de garganta era a tanchagem, né? A tanchagem a gente ensinava a fazer junto com omelete, né? Então aí vocês tinham duas plantas que uniam o quê? A sabedoria popular, né? Que era um conhecimento que a gente
cresceu muito em função desse, ajudava a população a ter um recurso a mais de alimentação e, por outro lado, trazia algumas prevenções de doenças, né? Então, várias plantinhas a gente conseguia inserir nos trabalhos de agente comunitário de saúde, que na época estava bastante acentuado, né? Fiz alguns treinamentos em Santo Antônio do Pinhal, que tinha um projeto legal com agente comunitário de saúde, nos arredores de São Paulo também, em Mogi das Cruzes. Então a gente ia lá, conversava com o agente comunitário de saúde, como que ele poderia trabalhar essas plantas com a população. Então já tem 2 plantinhas que são bastante interessantes, consideradas alimentos não convencionais, que é o mentruz rasteiro, né? Começa agora a correr em maior quantidade, e a tanchagem, tem alguns tipos de tanchagem. A que eu mais gosto é aquela que é a folha maior, que é a Plantago major. Então, esse primeiro conversinha com vocês é mostrar um pouquinho da minha carreira, né, dentro da universidade. E quando eu fiz um mestrado que era com controle biológico de plantas que a gente chamava de daninhas, né? São as plantas que tinham a capacidade de competir com a cultura. Na agricultura orgânica são chamadas de plantas concorrentes, porque é injusto de chamar de daninhas, né? Aí quando eu fiz o mestrado, tentando ver o controle biológico dessas plantas, né? O que eu trabalhava muito era em cima da guanchuma. Aliás, foi o primeiro mestrado na área de controle biológico de plantas daninhas, segundo o colega da Unicamp, o professor Mohamed Habib, uma excelente pessoa, né? Ele comentou na época, mas depois eu vi que as plantas que a gente chamava de daninhas tinham muito mais utilidades. E a partir daí eu comecei a trabalhar do reconhecimento, da identificação, da valorização dessas plantas, tanto do ponto de vista medicinal como do ponto de vista nutricional. Tá? Bom, então como engenheiro agrônomo, a minha participação principal é a questão da identificação, do cultivo. Sou professor da Universidade de Taubaté já faz um bocadinho de tempo, né? Então, lá a gente montou esse horto, trabalhava muito com comunidades, muitas pessoas vieram com a gente, né? O trabalhinho em Moreira César, o pessoal lá da Tereza, Iraceles, e sempre essa questão de seguir Hipócrates, né? Fazer do seu alimento o seu medicamento. Bom, então isso foi só uma introduçãozinha me apresentando para vocês, né? Sou Furlan, engenheiro agrônomo, meu doutorado na área de agricultura, aí no doutorado sim eu já comecei a trabalhar com plantas. Bom, o que a gente vai bater um papinho hoje? Depois vai ter uma outra live com colegas da USP, eu vou falar um pouquinho mais de alguns assuntos que depois eu vou realçar aqui hoje. Quem vai trabalhar com plantas alimentícias não convencionais, que são essas plantas que ocorrem espontaneamente, né, que você não é usual na culinária, essas punks, elas têm que ter um caminho para você fazer o uso seguro. Tá? Então essa é a proposta hoje, falar um pouquinho, né? Primeiro eu vou dar uma valorizada, né? Por que estão inserindo esses alimentos não convencionais, né? E depois eu vou sugerir para vocês, já tem uma idade para começar a dar sugestão, né, sugestões de encaminhamento de uma determinada ciência, né? Então vocês têm uma coisa muito importante no mundo inteiro. Segundo a FAO, cerca de 20 e poucos alimentos, incluindo vegetais e animais, eles abastecem cerca de 70% das refeições no mundo inteiro. O que quer dizer isso? Se a gente somar todos os pratos hoje, né, no dia a dia, esses pratos, 70% dessa comida, desse alimento que é para os seres humanos, é baseado em 20 e poucos espécies. Mais ou menos 14 espécies de animais e mais ou menos 12 espécies de animais. Recentemente saiu uma outra pesquisa que mostra que, na verdade, são cerca de 5 alimentos que fornecem praticamente 60% da energia que o ser humano consome. Então veja uma coisa que é importante, são 60% da energia que o ser humano adquire na alimentação é oriunda de apenas 5 alimentos. Você já deve imaginar quais são, né? Arroz, batata, milho, a soja, né? A soja cada vez mais. Depois a gente vai comentar um pouquinho de problemas de parentes da soja na alimentação. Então hoje é necessário a gente aumentar essa diversidade de alimentos, né, para poder estimular o consumo, né, e você ter uma multiplicação. Então a gente tem erosão não só ao nosso redor, do nosso solo, nós também temos uma erosão no nosso conhecimento.
Antigamente era gostoso sentar no quintal, sentar na roça, prosear com o pessoal da área rural, trocando ideias sobre plantas, né? Nasciam araçá, nasciam cabeludinha, várias outras plantas que às vezes nasciam até espontaneamente e ainda continuam, né? Com o desmatamento, com as invasões dessas áreas, começaram também a desaparecer. Então a gente teve uma erosão que ocorre do solo, né, às vezes uma agricultura não adequada, e nós temos também uma erosão que ocorre com relação ao conhecimento da população, né? E esse conhecimento da população, que cada vez foi perdendo valor, né? Hoje tem algumas retomadas, né, para a gente poder resgatar essas informações, talvez seja tarde demais em algumas comunidades, né? Então essas informações também é uma erosão que a gente perdeu, né? E o terceiro é a erosão nutricional, né? Essa erosão nutricional que reduziu bastante a qualidade nossa dos alimentos, a diversidade nossa de alimentos, gerou o quê? Gerou várias doenças que são consideradas importantes hoje, que antigamente não eram tantas, né? Então é comum hoje diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, como arteriosclerose. Então essa é uma primeira justificativa, o porquê de aumentar a nossa diversidade, né? Resgatar conhecimento, que é muito importante. Quem resgata conhecimento é o pessoal que trabalha na área de etnobotânica, né? A etnobotânica é a ciência que resgata o conhecimento popular a partir de conversas, entrevistas, a gente vai estar selecionando essas informações, tá? E a gente tem que resgatar e ampliar o fornecimento de nutrientes para a população, né? E aí vem a importância muito grande dos nossos amigos nutricionistas, né, que estão abraçando essa área, e também os nutrólogos, né, o pessoal da área médica também. Então a gente tem essa justificativa hoje, porque são punks, né, porque trabalhar com punk. Então, para quem chegou agora, né, nós estamos conversando aí sobre plantas alimentícias não convencionais. Fiz um pouquinho da minha trajetória, né? Sempre é importante mostrar uma lógica do nosso caminhar, né? Depois do segundo, eu comecei a falar um pouquinho sobre o porquê de resgatar punk, né? Para quem não sabe, existem algumas pesquisas que dizem que são mais ou menos 12 mil espécies de alimentos, né? Só ter uma ideia da quantidade de espécies, não variedades. Se você pega uma espécie como arroz, que não é uma punk, né? Mas arroz tem mais de 1000 cultivares ou variedades. Então a gente tem uma diversidade muito grande também de alimentos. Bom, então agora vamos ver o caminho para se trabalhar com punks, né? Qual que seria o caminho, os conhecimentos que a gente tem que ter para poder fazer o uso seguro dessas punks? Sempre eu vou dar alguns exemplos, né? Vai ficar uma carência, por quê? Porque a proposta é mostrar caminhos, né? A universidade está aí disponível para poder passar algumas informações, e quem for seguir, eu vou dar só algumas dicas dos passos, né? Então, o primeiro passo, que gera já uma primeira dificuldade, né, seria a identificação correta dessas plantas, né? As plantas alimentícias não convencionais, né, ou as punks. As punks, elas têm ao redor nosso um bocado de punks, né? E se a gente for ver e começar a indagar por que tanto ao redor da gente tem plantas que são alimentícias que a gente não aproveita mais, né? Por quê? Porque durante a evolução ou caminhar da humanidade, a humanidade começou em áreas inóspitas, né? Em áreas em que não tinha como fazer as vilas, as cidades, etc. e tal, eram locais que eram caça e pesca, né? Com pouca diversidade de alimentação. O ser humano começou a sair dessas áreas e começou a criar os seus quintais, né? Então vocês vão ver uma coisa que é muito importante, né? No quintal não tem muita planta tóxica nascendo espontaneamente. É óbvio que às vezes ocorre, né? Tem algumas plantas que estão tentando, como que se diria, fazer alguma proteção. Depois a gente vai comentar isso. Tá? Mas a lógica de vocês terem a questão do quintal repleto de plantas comestíveis que foram sendo desconhecidas em função, às vezes, do paladar, ou aquela coisa de valorizar o alimento externo, né? Quando você vai comer uma salada, por exemplo, quase nenhum
componente da salada é de origem brasileira, né, de origem regional. Quase todas são estrangeiras, né, europeias principalmente, e algumas asiáticas. Fruta também é a mesma coisa, né, laranja não é nativa, uva não é nativa, então vocês têm várias plantas que são oriundas de outros países, né. Então o que acontece? Quem vai no quintal e começa a observar, e começa a reconhecer essas plantas, e começa a pesquisar, vai perceber que boa parte delas tem uma história relacionada à alimentação. Mas o que vai acontecendo com o ambiente, né? Então vamos lá. Você para de consumir essas plantas, né? Depois deixa lá alguns séculos, algumas décadas, para de consumir, elas começam a voltar a se defender da natureza. Então elas se defendem da natureza criando substâncias que a gente chama de antinutricional, porque a planta não quer ser alimentada, né? Quer dizer, não quer ser comida, né? Não quer ser predada. Então ela cria mecanismos que as plantas que a gente come no dia a dia são meio que controladas por causa do melhoramento genético, né? O melhoramento genético tenta anular, tenta melhorar o paladar, e para isso ele tira essas substâncias que são impalatáveis, que geralmente protegem. Então vamos fazer um resuminho para a gente poder dar uma caminhada, né? Então o primeiro passo, para quem vai trabalhar com punk, é treinar o reconhecimento dessas punk no quintal. Então se você chegar lá no quintal, reconhecer beldroega, reconhecer caruru, as duas serralhas que ocorrem com mais comumente, dente de leão, às vezes dente de leão não é tão comum, o picão branco que é comestível, o picão preto, tanchagem. Aí você começa a perceber que você já tem um arsenal de informação próximo de você. E o ser humano, ele começou a ter aquilo que a gente chama de visão de metrô, né? Então às vezes você tem uma plantinha interessante no quintal e as pessoas já vão direto, já saem de casa direto. Não estou falando quem tem apartamento, né? Bom, e essa parte do reconhecimento, ela é importante porque ela é essencial, né? Eu vou falar alguns nomes de algumas plantas que são às vezes comuns de serem citadas e outras nem tanto, né? Mas a relação de plantas que geram um pouquinho de confusão, e aí quem estiver assistindo aí pode falar assim, eu lembro, já vi falar, tal. Então vamos pegar lá, a primeira que é a mais confundida, né? É açafrão. Então você tem o açafrão, que é o legítimo, que não é considerado punk, até porque é 10 mil reais o quilo e é usado como um condimento, né? E aí você tem a cúrcuma longa, que é esse açafrão que é um rizoma. Depois eu vou comentar um pouquinho dele, que é considerado também uma punk. E tem o cártamus, que é o açafrão bastardo. Bom, essa é uma confusãozinha que não gera muito problema, a não ser econômico, né? Bom, uma outra confusão que tem é quando você fala a palavra bertalha, né? Quantas pessoas estão assistindo lembram dessa palavrinha que chama bertalha, né? A bertalha tem pelo menos 5 plantas que são chamadas de bertalha. Uma do gênero Basella e pelo menos umas 4 do gênero Arandera, né? Essa que é do gênero Arandera eu já vi às vezes como ornamental caindo de um muro, né, caindo para fora na rua. Quantas pessoas passavam e conheciam essa planta, né? Com relação a algumas perguntinhas, depois eu falando, né, a Aura pronobis todas são comestíveis, né? E não é uma só, né? São pelo menos 3 ou 4 do gênero Pereschia. Aliás, outra confusão, quando você fala beldroega, tem a beldroega do gênero Portulaca, tem a beldroegona, o beldrogão, que é atalino, que é do gênero talino, e a própria Aura pronobis, alguns chamam também de beldroegão. Tá? Então esse primeiro passinho é, entre aspas, chatinhos, né? De você precisar o nome científico. Às vezes é impossível dominar essa ciência, né? Para quem já ouviu falar, né, do gênero do maracujá, que é passiflora, né? Passiflora é o gênero do maracujá, dos maracujás mais comuns. Quem está assistindo provavelmente conhece 2 ou 3 maracujás, né? E consome um geralmente no suco e às vezes algum
como geleia. Mas a maioria não imagina que são mais ou menos mais de 500 espécies do gênero Passiflora. Dessas 500, mais de 100 já são consideradas comestíveis. Aí já mostra um pouquinho da nossa erosão do nosso conhecimento, né? Quantas pessoas conhecem mais que 2, 3 maracujás? E quando a gente conhece um terceiro maracujá, que é o granadila, não é nativo, né? Então a gente tem essa erosão. E essa primeira questão dos nomes científicos, eles são essenciais, né? Então a gente vai ter que tirar as dúvidas, né, ver com relação a essa questão da identificação, né, de vocês estarem bem cercados desse tipo de informação. Gera algum problema de toxicidade? Às vezes gera, né? Então veja bem um exemplo muito importante. Muita gente conhece inhame, 3 nomes, né? Inhame, taro e cará, tá? E às vezes muita gente conhece o cará como inhame. O inhame como cará é difícil, mas o cará, que é e tem o caramuela, né? O caramuela e o inhame, eles têm uma diferença muito importante do ponto de vista não só de identificação, né? Mas do ponto de vista da presença de oxalato. E vocês têm ainda a taioba, que é tudo parentesco ali, né? O cará do gênero Alocasia, o inhame do gênero Discorea. Então tem uma miscelânea de informações. Aí quando vai fazer um suco cru de inhame, tem que ter muito cuidado, né? Porque tem um inhame que não é um inhame comum, aquele que parece um fruto cheio de anelzinho, né? Aquele é do gênero Discorea. E o outro inhame, que é o do cará, eles têm muita diferença com relação ao teor de oxalato. Lá para frente eu vou falar um pouquinho sobre esse oxalato. Uma outra confusão que pode rolar também, isso eu vejo às vezes na literatura, é espinafre, né? Existe o espinafre do Popeye, né, que é aquele personagem, né, que é do gênero Espinácea. E tem o gênero que é o que é mais comum no nosso país, né, que é o Tetragônia, aquele meio aveludado, né? Muita gente imagina que o espinafre que consome é o espinafre do personagem, né? Na verdade, a gente não consome o espinafre do personagem. Até tem latas por aí, né? Tem algumas informações que vocês têm pareado. Só que acontece, o espinafre do Popeye, que é do gênero Espinácea, é muito mais rico em oxalato. Já vou adiantar um pouquinho. O oxalato, ele reage com cálcio, reage com ferro. Ele é um íon, está lá na forma negativa, gruda no metal. Quando ele para no rim, pode gerar cálculo renal. E quando ele é expelido, ele pode levar fora cálcio e ferro. Tá? Então, o espinafre é um exemplo. E tem um outro espinafre, né, que é usado também como ornamental, para vocês verem o problema que é a identificação, né? Quando fala serralha, pelo menos tem 5. Dessas 5, tem 2 que tem um alcaloide lá que é hepatotóxico. Então vai rolando algumas confusões e aí vem a importância do biólogo, do nutricionista, do nutrólogo, médico, etc e tal, do engenheiro agrônomo, que é se unir e começar, vamos dar uma disciplinada na questão do nome. A população também vai contribuir com relação a mostrar, isso é o mangarito, isso é uma taioba, essa é a taioba tóxica, essa é a taioba não tóxica, né? Alfavaca, de vez em quando eu vou responder algumas perguntinhas. Alfavaca cravo é do mesmo gênero do manjericão. E por falar em manjericão, são mais de 200 tipos. Então esse é o primeiro passo, que é a relação da questão botânica e identificação. Tem uns livros muito legais, né, com relação a esse tema, tem lá da Plantaro, né? Eu, quando comecei a estudar, a gente chamava de ervas comestíveis. Não era punk, né? Eram ervas comestíveis e tinha um livro muito legal que ainda é possível achar, que chama Ervas Comestíveis, o pessoal lá da EPAMIG, né? E era um livrinho que a gente usava muito como referência. E tinha um livro americano, que eu também tenho até hoje, que o nome dele hoje gera uma confusão, né? Porque ele chamava de weed. E weed hoje a gente associa mais com
cannabis, né? Mas na época o weed eram as plantas espontâneas comestíveis. Tá? Então, às vezes, a taioba gigante tem que ter cuidado para identificar direitinho, né? Então, esse livro da Plantaro, que alguém está pedindo ali, né? Às vezes eu não enxergo direitinho as letras ali, da editora Plantaro. São punks, né? Plantas alimentícias não convencionais. Mas é infinito isso, né? Eu tenho aqui uma biblioteca que tem livros sobre frutas da Amazônia, livros sobre frutas do Cerrado. Então é uma mundaréu, né? Para vocês terem uma ideia. Eu já falei do maracujá, né? Mais de 100 tipos de maracujás. Bom, então essa questão da identificação é na conversa, trocando ideias, tira foto, manda para o professor lá, ou da universidade, pode mandar para mim, a gente tenta ver se é isso, se não é. Às vezes a pessoa está comendo uma planta que pode causar algum probleminha. Outra coisa que é muito importante, né? Agora a gente vai para o segundo passo. Então vocês têm lá essa questão da identificação, que é o nosso primeiro passinho. O segundo passo, vamos ver se essa planta tem algum efeito negativo, né? Se tem algum efeito de ter cuidado no uso. Aí vem uma coisa que é muito importante. Sempre o pesquisador, principalmente o farmacêutico, que é o bambambam dessa área de toxicologia, eles vão sempre realçar a toxicidade. E às vezes é comum você falar assim, não, mas eu consumo isso, nunca tive problema. Tá? Então, quando eu falar, eu estou falando com relação a uma ocorrência numa certa porcentagem da população. Né? Isso, todo ser vivo que tem questão biológica tem essas variações. Quantos de vocês, com relação àquele capim-cidreira, toma e relaxa, e quantos que ficam a noite inteira acordada quando toma o capim-cidreira? Depois, as dicas de literatura eu posso passar para vocês, aqui ficaria complicado ficar pegando os livros aí, mas a editora Plantaro, e a editora Plantaro você tem as punks, você tem frutas nativas, você tem vários outros produtos, né, que são de referência. Com relação ao segundo passo, é a questão da toxicidade. Então veja bem, a população usa muita planta tal, alguma maioria não tem problema, mas a gente tem. Vamos pegar um exemplo de uma substância e 2 raciocínios que a gente tem que tomar, né? Primeiro raciocínio, a planta não quer ser predada, não quer ser comida, então ela vai criar mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa, o alvo principal são os herbívoros insetos, né? O ser humano tem um pouquinho mais de habilidade para poder contornar esse problema, até porque é o tamanho dele em relação ao inseto, né? Mas olha a coisa que é interessante, feijão de porco. Acho que a maioria sabe que não pode ser utilizado cru, né? Mas olha que interessante, ele tem uma substância que é caravanina. Essa substância, ela imita arginina, que é um aminoácido essencial, quer dizer, um aminoácido que vai formar proteína. Então, quando o predador come o feijão de porco, quando você cozinha, perde isso, não tem problema. Quando cozinha o feijão de porco, você perde essa substância. Mas olha que interessante como é que é a natureza. Essa substância do feijão de porco imita o aminoácido. Então, quando o ser vivo se alimenta dessa planta, né, o predador, ele ingere a planta e lá dentro o organismo que alimentou não consegue reconhecer e coloca aquela substância que é igualzinho à arginina, só tem uma diferença numa parte da molécula, incorpora na proteína. Aí essa proteína não vai se manifestar e aí o predador acaba morrendo. Tá? E outra coisa que é importante, e aí um outro exemplo, aí vamos fazer os exemplos que são mais comuns hoje, é a presença do tal do oxalato, né? O oxalato ele é muita quantidade, muito grande em algumas plantas. E eu vou falar de uma que ela é polêmica. Né? Polêmica sim, porque muita gente consome como salada. Que é aquela beldroguinha, né? A beldroguinha rasteira, do gênero Portulaca. É uma planta comum na alimentação da população. Né? Muita gente já deve ter consumido. E ela tem quase 3 vezes mais oxalato do que o famoso espinafre. Né, o espinafre do Popeye, que já é rico. A gente até brinca, né, que o Popeye é banguela de tanto comer espinafre, que roubou todo o cálcio dele, e ele acaba ficando com problema de dente, né? Mas isso é só uma brincadeirinha, mas na época os Estados Unidos sacou o problema que era espinafre e tirou do livro.
E alguém colocou lá, o melhor livro de punk é realmente do Knupp, né? O Knupp é um grande pesquisador, bastante simpático e bastante carismático também. A portulaca é a oleracea. Então o que acontece? A portulaca ou beldroega tem revisão de literatura que mostra que ela tem vários usos medicinais. Mas na culinária, o que a gente recomenda, para quem tem pretensão, propensão a ter cálculo renal, tem a questão de pressão alta, evitar o consumo da beldroega crua. Algumas pessoas sabem que pode usar ela refogada. Tá? Então, esses são fatores antinutricionais e olha o raciocínio que a gente faz, né? Se vocês imaginarem fruto e semente, qual é a diferença do ponto de vista de defesa contra predadores? O fruto, ele quer ser consumido para que fique livre daquela polpa e sobe a semente, né? E aí a semente vai gerar um novo indivíduo. Quantas frutas, né, ou frutos, né, são consumidos propositalmente para nas fezes serem eliminados e gerar novas plantas? Semente, a semente não. A semente ela não quer ser consumida. Então a semente ela cria substâncias, principalmente na casca, que vão protegê-la contra a ação de predadores. Uma substância que também causa aglutinação de hemácias e é comum nas leguminosas, como o feijão de porco, é a lectina. Né? Então esse raciocínio ele é muito importante e gera um pouquinho de polêmica. As pessoas vão ficar assim, puxa, mas a gente sempre viu falar em comer comida crua, etc e tal. Sempre tem um porém, né? Então você tem, é claro que o arroz integral, a casca do arroz já foi tirada, né? Não é aquela partezinha que vocês estão imaginando. A soja não. A soja, quando vocês veem aquela casca lá tem pelo menos 3 fatores antinutricionais que protegem contra predadores. Né? Então esse raciocínio ele começa a ser importante do ponto de vista do fruto, quer ser consumido. Então o fruto geralmente não tem problema de toxicidade. Mas ele tem um mecanismo de defesa que é quando ele, antes de amadurecer, ele fica rico em tanino. E esse tanino vai atuar contra proteínas do predador. Né? Então, às vezes você vai lá especulando, conversando com a população e ninguém vai querer comer caqui verde ou banana verde. Né? Aquela sensação que vocês sentem é o tanino em ação, que vai estar lá degradando a proteína. Então esse segundo passo, depois vai ter uma outra conversa específica sobre biodisponibilidade, fatores antinutricionais, interação, né? Depois eu vou comentar alguma coisa hoje bem superficial por causa do nosso tempo também, né? Então vamos fazer assim um retrospecto. Estou falando de plantas alimentícias não convencionais que são justificadas em função da quantidade reduzida de alimentos que a gente consome, né? Esse consumo reduzido tem causado várias doenças crônicas, né? Doenças que não eram comuns, hoje até depressão tem em maior quantidade, né? E depois de você justificar o porquê punk, a gente começa a caminhar dentro da ciência dessas plantas alimentícias não convencionais. E o primeiro passinho que eu falei é a questão botânica. E aí eu vi que muita gente aí está preocupado com identificação. E realmente é difícil, né? Toda semana eu recebo 2, 3 fotos de planta que às vezes eu nunca vi na vida, né? E aí eu aprendo que é comestível lá, dou uma olhadinha nos livros, né? E acabo identificando. Alguém falou lá do mentruz, né? E aí vem outra coisa que é importante, pegando o gancho. O nosso segundo passinho é a questão dos fatores antinutricionais que algumas pessoas vão ter problema com o consumo. Desde causar alergia na coleta, né? A professora Primavera, que infelizmente faleceu, né? Uma sumidade, né? Mas deixou um tesouro de publicações. Ela comentava que o picão branco, um fazendeiro, que indica solo desequilibrado, é comestível, mas muita gente que começa a arrancar, começa a ter alguma alergia. Poucas pessoas têm alergia, né? Mas algumas pessoas têm alergia. E alguém falou do mentruz, né? Desculpa, às vezes eu não enxergo direito aí. O mentruz nós temos, tá lá no Rio Grande do Sul, o mentruz é uma plantinha rasteira. Né? Tá lá na Bahia, o mentruz é uma planta ereta de 60, 70 centímetros, 80 centímetros. As duas é interessante que coma refogada. Por quê?
Primeiro o mentruz, mas o mentruz tem que ser bem cozido a vapor, né? Ele tem uma substância que previne câncer, principalmente de mama, que é glucosinolatos, que se você exagerar na quantidade de água e na alta temperatura, você perde esse benefício que o mentruz tem. Então ele tem que ser bem dosado. O mentruz no Nordeste, que no Vale do Paraíba é mais conhecido como erva de Santa Maria ou mastruz, ele tem uma substância que é altamente tóxica, que é chamada de ascaridol. O nome já diz que é o ascaridol, né? Que controla verminose. Mas o ascaridol é volátil. Então, quando você refoga, você reduz esse termo, esse composto. É óbvio que eu não conheço ninguém que come mentruz, essa erva de Santa Maria, que é crua, né? Geralmente o pessoal refoga. Muita gente usa no leite. Há um risco que corre, né? Essa erva de Santa Maria, porque ela tem... Pois outra coisa que é importante, né? Eu vou falar do terceiro ponto aí, a nutricionista, a Maria Freitas, ela colocou uma coisa muito importante, né? O cozimento, ele tira quase todos os fatores nutricionais que são perigosos, né? Principalmente esses oxalatos que eu estou falando. Então você tem essa questão que alguém colocou aí para mim, foi legal, né? Porque aí você tem o mentruz e a erva Santa Maria, mentruz do gênero Coronopus, e a erva Santa Maria era Chenopodium, agora é Disphania. Essas mudanças de nome botânico atrapalha a nossa vida, mas porque eles corrigem a relação genética. Mas aí isso é outra história, né? E aí é importante que a gente une a coisa, a identificação e os riscos do consumo. O mentruz errou no cozimento, você só vai perder lá os glucosinolatos, né? São substâncias que previnem câncer, mas não tem problema de toxicidade. Assim como brócolis, repolho, não pode consumir muita quantidade. Alguém falou lá, por exemplo, a erva de São João. A erva de São João, as três que eu conheço, elas não são comestíveis, né? Uma é o hipérico, o perforatum, que é usado para depressão. Outra é o cipó de São João, que é Pirostegia venusta, que no máximo a gente chupa aquela florzinha que é docinha, né? Mas ele é altamente tóxico às folhas. Tem gente que faz xarope daquilo, é um perigo, né? E tem o ageratum, que é a erva de São João dos quintais, que indica solo bom. Agora eu não conheço que é comestível. Sobre guaco, os dois guacos são considerados medicinais, e aí vem uma contradição na ciência, né? Porque o Micânia glomerato é o que está na farmacopeia indicado. E o que tem mais cumarina, mais ação, é o Micânia levigata. Então vocês têm uma coisa que é muito importante, e aí é gostoso, quem está de quarentena aproveitar, arregaçar a manga e ler bastante, que tem muita novidade, mas sempre buscar as informações. Então, com relação a essas... Deixa eu só ver um negocinho aqui, que ele não pode passar de 1 hora. Bom, então vamos lá. O segundo passo é a questão dos fatores nutricionais, né, ou os fatores que podem ser colaterais, fatores negativos, né? Então você tem que ter muito cuidado. Mas assim, o Furlan está começando a denegrir as punks. Não, mesmo os alimentos que a gente consome no dia a dia tem também fatores antinutricionais, também tem que ter um uso econômico, né? Não pode ser um uso exagerado. Quem vai ajudar bastante isso é o pessoal da nutrição, né? Que são os craques nessa área, e aí vocês têm essas informações. Então esse é o segundo passo, quer ver se a planta tem alguma restrição, e aí às vezes a gente vê assim, por exemplo, a cúrcuma é uma santa planta de tanta propriedade que ela tem, né? Já bem estudada, mas ela tem um efeito de quelar ferro, né, de absorver o ferro, e quem tem às vezes um pouquinho de anemia, tem dificuldade de absorção de ferro, tem problema também às vezes com absorção de cúrcuma. Uma coisa que é muito importante, hein? Sempre isso, quantidades exageradas, não é porque está consumindo, eu por exemplo consumo todo dia, nessa quarentena, cúrcuma, vou falar lá com outras substâncias junto, né, para melhorar a imunidade. Bom, o terceiro ponto, então você vai, certificou que a planta é aquela, deu uma olhadinha na literatura, vê se tem restrições de uso, aí vai para a questão nutricional. Aí as punks, né, ou as punk, né? Tem gente que dá bronca que fala assim, não, punk já é plural, né, que é plantas alimentícias não convencionais, então não é punks, é punk. Mas a gente acaba falando punks, né, então errinho perdoado, né.
Então, com relação aos valores nutricionais, aí sim as punk dão show em relação aos alimentos no dia a dia nosso, né? Para vocês terem uma ideia, o camu-camu, que é considerado uma punk, porque quase ninguém consome, né? Alguns consomem no Amazonas. Isso vai ser outra coisa que é importante, né? Às vezes punk é regional. Em algumas regiões é punk e em outras regiões não é punk. Falar na Índia que a cúrcuma é punk, eles vão achar que você não entende nada de punk, né? Porque a cúrcuma, inclusive, faz parte do condimento curry, né? Que você... o cipó de milhomes já é comprovado que ele é altamente hepatotóxico e cancerígeno, né? Que é do gênero Aristolochia. Bom, aí voltando, o terceiro é a questão nutricional. Vou colocar lá 5 plantinhas para a gente ter uma ideia do potencial. A gente já fez uma pesquisa na Unital com relação ao teor de vitamina C em capuchinha. Capuchinha tem a restrição lá do teor de oxalato, é um teor significativo. Mas a gente levantou, para vocês terem uma ideia, uma laranja, 100 miligramas de laranja, 100 gramas de laranja, tem cerca de 100 miligramas, 40 miligramas de vitamina C, o ácido ascórbico, né? A capuchinha, a mesma quantidade, tem 5 vezes mais vitamina C, tanto na flor quanto na folha. Isso a gente fez experimentalmente, precisa publicar, né? Mas ainda a gente não teve tempo. Então você tem a capuchinha altamente rica em vitamina C, e aí às vezes corrobora, confirma a questão popular, olha, capuchinha ajuda contra gripes e resfriados. Claro, né? Ela é riquíssima em vitamina C. Para vocês terem uma ideia, às vezes uma colherzinha de sopa de capuchinha, da flor, né, às vezes usa no tempero, quando você cozinha você perde, né, mas capuchinha geralmente é na salada. Então aí você mantém esse teor altíssimo de vitamina C. Com relação ao pequi, é uma das plantas mais ricas em vitamina A. Tem probleminha de tanino, tá? Então tem que refogar, tem que fazer uma série de malabarismos para refogar, já tirou bastante, né? Já neutralizou esse teor de tanino. O pequi, ele fornece 6, 7 vezes mais vitamina A do que a gente precisa no dia a dia, né? Então é um teor riquíssimo. O camu-camu que eu falei é covardia comparar com a laranja, né? Então a laranja sei lá, deve ser, né, nem 10% do teor de vitamina C que tem a mesma quantidade do camu-camu, né? Vocês têm plantas que são riquíssimas em... A própria beldroega é rica em ferro, potássio, são os minerais. Então a questão nutricional, ela é também essencial, e aí há uma carência muito grande, né? Quantas pesquisas tem sobre a ora pronobis do ponto de vista nutricional? A capuchinha tem bastante oxalato. Aí vocês têm essa relação de professor, perdão, eu estava respondendo ali. Vocês têm essa relação de teores de vitamina muito ricas, né? Estava falando da Aura Pronobis, né? A Aura Pronobis quase não tem pesquisa. Se você for lá fazer uma revisão bibliográfica, é 5, 6 artigos científicos colocando sobre o teor de ferro e o teor proteico, né? Os vegetais não completam todos um vegetal não completa todos os aminoácidos, tem que ter uma combinação, né? E aí o pessoal vegano, vegetariano sabe fazer isso direitinho, tá certo? Então esse terceiro ponto é o fator nutricional, que ele é essencial, né? A gente está conhecendo. Então a gente tem essas 3 passinhos para trabalhar com punk, que é a identificação botânica, a questão dos efeitos colaterais. Então quem é nutricionista, que é o principal agente na prescrição de uma dieta, o nutrólogo também, ele tem que estar lá antenado. Olha, o fulano não deve consumir, por exemplo, um exemplo na área de alimento comum. Vai viajar ou tem problema de coagulação de sangue, tem que evitar consumo de brócolis, couve-flor, repolho, porque eles estimulam a coagulação. E aí, por tabela, que a gente vê? A gente vê as plantas que também são da família e que são espontâneas, dentre elas o mentruz. Então vocês têm essas informações, né? A botânica, a questão dos fatores antinutricionais ou colaterais, a questão nutricional, vê que a nutricional vem depois dos efeitos tóxicos, né? Então o que adianta valorizar uma planta se ela tem restrições de uso? Depois que você fez a questão nutricional, aí a gente vai ver a biodisponibilidade, que hoje não vai dar para a gente falar muito, mas vou dar um exemplo de uma pesquisa
os alimentos manipulados, eles dependem, né? Você às vezes melhora a qualidade nutricional do alimento fazendo a manipulação. Uma coisa que é importante, né? Não confundir alimento in natura, alimento funcional, que é aquele previne e cura doença, né? Que é o alimento cru, e o nutracêutico, que é o alimento que você, quer dizer, o medicamento, não é um medicamento, né? É um complemento, um suplemento nutricional que é feito industrialmente, né? Então você tem lá resveratrol, licopeno, que são nutracêuticos. Tá? Mas você sempre tem, que aí vem o pessoal da gastronomia, que depois não vai dar tempo de eu conversar hoje, né? Que aí já estou vendo, deixa eu só ver o meu tempinho aqui, só tem mais 5 minutinhos. Então vocês têm dores musculares, aí é outra história, né? Não é das punk. Mas dores musculares tem lá bastante plantinha para usar. Bom, aí eu estava falando sobre a questão da biodisponibilidade. Vou dar um exemplo bem já estudado, apesar de a gente falar muito estudado, é uma ou outra pesquisa só, mas foi uma pesquisa muito bem feita que eles fizeram. O jambu, que é o famoso agrião do Pará, que é usado na culinária, no pato, no tucupi, no tacacá. Né? A indicação do livro sempre é o livro da Plantaro, né? Plantas alimentícias não convencionais. Então, o jambu, ele é riquíssimo em ferro. Então, se você vai fazer na literatura, vai fazer um experimento, você vai detectar que ele tem muito teor de ferro. Só que quando você vai fazer análise no indivíduo, no ser humano, ele não é incorporado na hemácia. Ou seja, é um ferro que não vai ser aproveitado pelo organismo. Segundo essa pesquisa, se alguém precisar da referência, tenho a referência, né? Então vocês têm a questão da biodisponibilidade. E aí a gente vem o personagem que eu sempre falo dele, que é a cúrcuma longa, né? A cúrcuma longa, quando você consome como alimento, tentando melhorar o sistema imunológico, às vezes o sabor não dá tanta diferença, né? Mas aí consome. O professor Abreu Matos, que já faleceu, infelizmente, né? Ele indicava ralar o açafrão para quem tem problema de prisão de ventre. Né? E aí você tem o quê? Quando você adiciona cúrcuma pura e simples, né? Em primeiro lugar, já pega a cúrcuma, põe na água, você vai ver que ela não dilui. Ela tem pouca solubilidade na água. Então você tem que usar uma água um pouquinho mais quente, né? Quando ela entra no organismo, ela chega no fígado. E lá no fígado ela é reconhecida pelo fígado como uma substância não interessante, e o fígado já joga para as fezes, né? Aí o que acontece? Você tem que ter uma substância junto, que no caso é a pimenta do reino, né? Então vocês vão ver muito produto que tem cúrcuma mais a piperina da pimenta do reino, porque a pimenta do reino dá uma enganada no fígado e deixa a cúrcuma ser assimilada. Então vocês têm muito essa questão ainda muito carente, que é a questão da biodisponibilidade, né? Cúrcuma e açafrão não depende, né? Quando é nome popular a gente pode, infelizmente, às vezes até inventar, né? Então vocês têm a cúrcuma, que é por isso que tem que ser um nome científico, né? Se você chegar lá, por exemplo, lá nas grandes navegações, tinham dois açafrões. Um para enganar, que era o do gênero Cártamus, que hoje é um excelente alimento para redução do LDL, né? E você tinha o açafrão legítimo, que é o Crocus, né? Então o Crocus sativus, que é o legítimo, que é caríssimo, da paella espanhola, né? Então você tinha essas duas confusões. Hoje aumentou, na verdade a gente tem 4, né? O próprio urucum, em alguns lugares, chama de açafroeira. Aí essa cúrcuma, que é da raiz laranja, hoje praticamente todo mundo chama de açafrão, né? Tem alguns que falam até açafrão da terra, que eu acho até mais lógico, né? Porque está na terra, né? É diferente do legítimo açafrão. Bom, então, para a gente finalizar a nossa conversinha, então veja bem, o objetivo era mostrar um pouquinho os passos para se trabalhar com punk. Assim como qualquer ciência, você tem um caminho a percorrer. Então vamos fechar, tinha bastante coisa para conversar também, mas vocês têm lá, vamos lá, a questão botânica, a identificação, e quem quer se sentir seguro, vai lá no quintal e reconhece lá, ó, só para vocês verem quantas são comestíveis: picão preto, beldroega, tanchagem, serralha, serralinha. A outra coisa que é importante, agora recentemente descobriram um alcaloide que é hepatotóxico, tanto na serralha quanto na serralinha. Né? Mas ainda não sabe se cozinhando, refogando, se perde esse alcaloide. Mas foi lá. Só que é um trabalho
para sonchos oleráceos, e 2 artigos para Emilia sonquifolia. As notícias estão surgindo, né? Mas ainda existe essa carência de você confrontar. Aliás, a área de botânica, né, de uso de plantas, mesmo medicinais, são poucas informações que a gente tem para poder a gente sacramentar. A sabedoria popular tem muita coisa ainda que tem que ser estudada. Tá certo? Então o caminho é esse, a identificação correta, ver se a planta tem algum efeito negativo para determinado tipo de pessoa, né? Então, por exemplo, não recomendaria para quem tem tendência a cálculo renal com a beldroga na salada, né? Terceiro passo, a questão do valor nutricional, e aí elas vão dar uma surra nos alimentos que são tradicionais, os alimentos são convencionais, né? Então você tem a botânica, os fatores nutricionais, a questão do nutrição, e ainda depois você tem a questão da biodisponibilidade. Mas aí depois a gente vai estar com uma colega da USP, né, conversando sobre isso lá pro dia 25, eu coloco lá no Instagram, e vai ser legal porque ela sabe muito, né? A doutora Ana sabe muito sobre interações, e a gente vai conversar também um pouquinho sobre interações dessas plantas que pode atrapalhar medicamentos, né? E às vezes pode atrapalhar a ação dessas plantas. Então, o Max, né, o Max perguntando na outra live, sempre a gente avisa lá no meu Instagram, né, que é os Quintais Imortais, eu coloco lá essas informações. Então eu vou ter que encerrar porque já está acabando o tempo, né, e agradecer vocês, agradecer a Unital pelo convite, né, esse espaço é muito importante tanto para nós, né, disseminar a informação, porque na verdade a informação que a gente recebe vem da população, a gente tem o dever de retornar, né. Muitas dúvidas ficam, óbvio, né? Mas o objetivo era colocar que o universo punk não é só recomendar. Depois tem o pessoal da gastronomia que vai melhorar, e eu conheço gente que faz milagre com essas plantinhas que são espontâneas. Então um abraço para vocês e até a próxima.